né, gente? Mas a gente vai destrinchando. Mas cada parte deles, isso vale a pena a gente até falar aqui nesse corte, galera. Ó, acompanhe os outros cortes que a gente fez com o Dom Pedro Zambardi sobre esse assunto, porque eles juntos aí, eles trazem um contexto geral. Vale a pena a gente olhar todos esses cortes. A gente falou de diversas minúcias de cada um de cada parte desse assunto e com aquele clima, né? Aquele nível Pedro Zambardi de jornalismo de guerrilha. Valeu? Vamos lá. Isso aí. Não, é importante trazer agora, no final, Salmazo, da onde veio essa enxurrada de fake news. Claro, o bolsonarismo sempre fez fake news, mas o que a gente tá vendo agora, gente, é dono de Big Tech, bilionário do Vale do Silício, cara que tá montado na grana, na tecnologia, que entende como as redes sociais funcionam, e ele tem feito ataques desde 2022. Eu fiz uma matéria, Salmazo, que é o seguinte, lá em abril de 2024, com as mesmas fontes, inclusive, algumas fontes que eu tenho conversado hoje, me ajudaram nessa época, falando a respeito do Twitter Files. Para quem não sabe, Twitter Files foi uma série de reportagens, e essa é reportagens nível pior do que o Greenwald, tá? Porque nem dá para dizer exatamente que é jornalismo, tá? É uma série de reportagens a partir de e-mails que o Twitter liberou misteriosamente quando o Elon Musk tornou-se presidente dessa rede social, para atacar supostamente os esquerdistas. Eu escrevi o seguinte aqui nessa matéria do DCM, tá? Jornalista do Twitter Files, que coordenou um massacre contra uma pesquisadora dos Estados Unidos que o denunciou por fake news. Gerente do Observatório de Stanford foi alvo de um ataque coordenado no Twitter, similar ao que esse jornalista fez contra o Alexandre de Moraes no Brasil. Eu estou falando do Michael Shellenberger, que esteve numa audiência pública no Senado, reiterou os ataques que ele fez à Suprema Corte, porque ele pegou mensagens trocadas entre os assessores do Twitter e autoridades da Suprema Corte. Aí eu começo explicando no texto. Uma pesquisadora americana da Universidade de Stanford, que denunciou mentiras de Michael Shellenberger, que é amigo do Glenn Greenwald. O Glenn Greenwald participou da divulgação desse Twitter Files. Sofreu um ataque coordenado como o de Alexandre de Moraes no Brasil. O jornalista americano é um dos responsáveis dos vazamentos do Twitter desde dezembro de 2022. No Brasil, ele foi protagonista de ataques de fake news em conjunto com Elon Musk, o atual dono do X, contra Moraes. O modus operandi de Shellenberger, que elogiou a decisão da Suprema Corte americana de permitir que neonazis fizessem uma manifestação em bairro judeu, é sempre o mesmo. Nos Estados Unidos, ele organizou um massacre digital contra a gerente técnica do Observatório de Internet da Universidade de Stanford, uma mulher chamada René D'Iresta. Quando Elon Musk assumiu o Twitter e mudou o nome da rede social para X, o empresário dono da Tesla selecionou jornalistas Matt Taibbi, Bari Weiss, Li Feng, Michael Shellenberger, que é esse que a gente está falando nessa matéria, o Daniel Zweig e o Alex Berenson para vazar informações sigilosas da empresa. A ideia de Musk era mostrar através de e-mails e mensagens que o Twitter tinha relações com progressistas de esquerda norte-americanos. Pesquisadora de diferentes assuntos nas redes sociais, como desinformação, inteligência artificial e segurança infantil, a René D'Iresta foi entrevistada no documentário Dilema das Redes, quem tem Netflix deve ter assistido. Em 2023, ela foi entrevistada por esse próprio Shellenberger. A conversa sem cortes foi publicada na rede social Substack. O Shellenberger diz que essa pesquisadora, por conta de uma bolsa de estudos que ela recebeu da CIA em 2004, é uma agente da CIA para tentar atacar a extrema-direita. Só que esse observatório de Stanford que ela trabalhou, Salmazo, ele na verdade combatia a desinformação contra o coronavírus e toda a pandemia que a gente teve nos anos de 2021 e 2022. Quer ver? Então a gente tem, na verdade, jornalistas que estavam a serviço da desinformação. Ele, inclusive, fala, o Shellenberger, ele diz o seguinte: desde dezembro de 2022, um pequeno, mas crescente grupo de jornalistas, analistas e investigadores documentou a ascensão de um complexo industrial da censura, uma rede de agências governamentais dos Estados Unidos, grupos de reflexão financiados pelo governo. Ao longo de 6 anos, essas entidades coordenaram seus esforços em espalhar desinformação
e censurar jornalistas, políticos e cidadãos americanos comuns. Eles fazem uso, isso direto ou indiretamente, inclusive bancando policial, bom policial e mau policial no Twitter e no Facebook. Centenas e talvez milhares de pessoas estiveram envolvidas em campanhas de censura e desinformação nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, disse esse Michael Schellenberger. Ele chamou essa René Diresta de líder desse complexo industrial da censura sem ter provas. Tá bom? Ele fez a mesma coisa contra essa pesquisadora, ele pega o mesmo modelo de ataque e ele passa a importar isso para o Brasil. Sabe o que isso é, no fundo, Salmazo? É a campanha do Trump. É uma campanha do Trump a nível internacional. Fizeram ataques desse tipo no Brasil, fizeram ataques no Reino Unido, fizeram ataques na Irlanda e fizeram ataques na Austrália. O ataque australiano eu vou mostrar para vocês no final desse corte. Mas é um esforço coordenado e internacional que está acontecendo da campanha do Trump, inclusive para não apoiarem os democratas nos Estados Unidos, tá? Porque essa mulher, obviamente, ela é pró-partido democrata, diferente dos trumpistas que eram negacionistas. O Leandro Demore, lá do ICL, ele fez um artigo que esse consórcio, o IGNet, que é uma rede de jornalistas internacionais, ele fez um artigo que realmente denuncia essa pataquada do Twitter Files. Ele diz aqui, Twitter Files Brasil, um histórico desastre jornalístico, que o Glenn Greenwald participou divulgando. Acho que dá pra você botar na tela essa Tô tentando, matéria. mestrão, tô testando, mas o nosso link não tá rolando. Perdão, mas tô tentando aqui, mas o nosso link não virou. Não virou? Deixa eu ver se eu te mando no privado aí pra ver se consegue abrir, mas eu vou lendo a matéria enquanto isso. Vai mandando. Elon Musk causou um pandemônio na internet no Brasil. Na primeira semana de abril, o dono do Twitter usou a sua conta de rede social, onde controla quais posts serão mais vistos pelos usuários do mundo todo, para fazer graves acusações contra um ministro do Supremo Tribunal Federal do país. Musk disse que o ministro Alexandre de Moraes estava se transformando em um tirano do judiciário por conta de decisões, pedindo bloqueio de contas no Twitter. As contas, pouco mais de uma dezena, pregavam um golpe de Estado no país. Os posts de Twitter alimentavam uma massa de pessoas ao longo de 2022, que a galera inclusive foi acampar na frente dos quartéis. Em 8 de janeiro, o barril de pólvora explodiu quando essas pessoas saíram do principal acampamento golpista, localizado em Brasília, a capital do país, para tentar fazer um golpe de Estado na Praça dos Três Poderes. Semelhante ao fatídico 6 de janeiro nos Estados Unidos, a invasão ocorreu nos prédios do Congresso Brasileiro, do Supremo e do Poder Executivo Federal. Os invasores depredaram as instalações, atacaram e quase mataram policiais, tudo para manter o candidato derrotado das eleições, o então presidente Jair Bolsonaro, no poder. E aí o Demore diz aqui, miscelânea de acusações infundadas. O que se seguiu em abril na conta de Elon Musk no Twitter foi uma série de tweets e retweets, onde o dono de uma plataforma, e a gente tem que colocar isso, o Musk não é que nem eu e você, Salmas, que somos meros usuários da plataforma, somos jornalistas do Meteoro, o nosso alcance, por mais que a gente seja figuras que estão lidando com informações públicas, é mais limitado. Mas a consequência do que o Musk fez, sendo um bilionário, é muito pior. Ele chegou a pedir o impeachment de Moraes, o qual acusou de criminoso e protagonista das exigências mais draconianas de qualquer país na Terra. Engraçado que o Musk não faz a mesma coisa com a China, tá? Que é um parceiro comercial importante dele. Esse governo ele fica quietinho e ele não tenta intervir. Mas o Brasil aqui, ele se sente à vontade. Na Sul-América, ele se sente na Sul-América, né? O que tá fazendo com o Maduro, a mesma coisa. Esses caras, eles nutrem, e é difícil, na verdade, assim, eles nutrem fundamentalmente, mas é muito difícil pros caras esconderem o desprezo que eles têm por nós, né? Pela parte sul do planeta como um todo, mas, tipo, da sul da América, Latinoamérica, os caras têm um desprezo que eles não conseguem segurar, galera. Não tem como. Não à toa, na primeira mensagem que você falou, na primeira coisa que a gente botou assim, o Musk tava barulhando, na primeira reportagem, o Musk tava barulhando o Twitter, depois comprou o Twitter, né? Depois ele foi lá e comprou o Twitter. Na verdade, ele compra e aí ele começa a fazer barulho, porque o uso que ele faz do Twitter é um uso político, gente. Ele não tá no Twitter, inclusive o Twitter dá prejuízo atrás de prejuízo, porque ele tá usando politicamente essa plataforma. Muito provavelmente, essas big techs também, elas recebem muito dinheiro do governo americano. Então ele tá tendo esperança que com a vitória do Trump, a situação dele vai melhorar muito.
Então é nisso que tá por trás, assim, tá todo mundo interessado na mudança do governo. E ele fez aqui, o artigo do Demore, ele diz aqui, em um ato de provocação, agindo como troll, Musk disse que desbloquearia no Twitter todas as contas de golpistas que foram tiradas do ar por decisão judicial. Isso é muito grave, gente. Rede social tem que cumprir ordem judicial. O Musk estava agindo fora da nossa lei. Você está no Brasil, você tem que cumprir as determinações judiciais do país onde você tem uma operação montada. Então ele é uso político, gente. É uso político de propaganda internacional. E para vocês terem uma ideia como isso não se restringiu no Brasil, eu deixei separado um link da Sky News, que é uma emissora do Murdoch, da Fox News. Só abaixa um pouco que tem um vídeo aí que fica rodando no automático, mas tem aqui a notícia, que está em inglês, eu vou falar para vocês em português. Ele diz que o Twitter Files mostram a censura online do governo australiano às pessoas que contestam aí os diagnósticos da Covid. Ou seja, você tem seguidores de uma rede social defendendo negacionismo ou mesmo a relativização de uma doença terrível que foi a pandemia, que matou 700 mil pessoas aqui no Brasil, provavelmente 1 milhão se você considerar os danos colaterais que aconteceram, mataram muita gente em outros países. Mais de 1 milhão nos Estados Unidos. Mais de 1 milhão nos Estados Unidos também por negligência do Trump. E a gente tem uma articulação internacional envolvendo dono de rede social fazendo esse tipo de coisa. Gente, é muito grave isso aqui e antecede essa matéria da Folha de São Paulo que a gente está falando tanto nessa semana. Eles já estavam fazendo isso antes. E o Leandro Demore lá no ICL, ele que fez esse artigo que eu li uma parte dele, e que trabalhou até com o próprio Greenwald, ele fez um resumo do Twitter Files, chamando de mamadeira de piroca do Twitter. Vamos lá, tá na tela, esse é o Demore. O Demore trabalhou, né, na Vaza Jato, né, cara? Vamos lá. Reportagens Intercept. altamente descontextualizadas. Tinha informação de que o Alexandre de Moraes tinha mandado prender o advogado do Twitter no Brasil. Isso é falso e não é a minha opinião. Isso foi dito pelo próprio Michael Schellenberger, que é o jornalista que publicou a matéria. Ele teve que ir ao Twitter depois dizer, pois é, não é. O Alexandre de Moraes não mandou prender. Isso era a base, isso era o pilar de sustentação da tal da denúncia dos caras. E aí eu falei até... Por que os caras, então, não publicam? Porque é o seguinte, isso aqui não é documentação que você está recebendo de um whistleblower, de uma pessoa que está vazando alguma coisa, de alguém que trabalhou, por exemplo, dentro do Facebook, como a Frances Haugen fez no ano retrasado, trabalhava no Facebook, via a maneira como eles lidavam com as fake news ali dentro, ficou muito enraivecida com aquilo, por ver o mecanismo, decidiu vazar documentos da empresa para a imprensa. Isso é uma coisa. Gente, quem está vazando as coisas do Twitter, atenção aqui, é o dono da empresa, é o dono. Ele está selecionando as coisas que ele quer. César, a gente não sabe nem se nessas 541 páginas que são documentos do Estado brasileiro pedindo para o Twitter fazer remoção de conteúdo, a gente não sabe nem se aquilo ali é tudo o que tem no Twitter. Eles podem simplesmente ter selecionado só o que eles quiseram vazar, meu camarada. Pode ter 5 mil páginas lá dentro. Nós não sabemos e nunca saberemos. Porque quem tá vazando o negócio é o dono do brinquedo. Isso é complicadíssimo, né, Pedro? A gente falou essa semana sobre o quanto as plataformas não são neutras. O quanto elas não são neutras. E dentro dessa ideia, você viu, num primeiro momento, a ideia era meio que uma agenda anti-woke ali, ir contra, né, contra uma agenda anti-woke e anti-vacina. É sempre uma desculpa. Esse negócio de ser anti-woke aí é sempre uma desculpa coisa de branco, bicho. Defender as pautas mais medievais. Coisa de branco reacionário. Isso é viagem. E aí o cara pega e faz disso a parada. E não só isso, né? O Twitter, logo depois, quando virou X, a ideia de virar X ali também, eu acho que já teve uma parada que tinha a ver com uma subconsciência do pornô. Os caras liberou o pornô forte no Twitter e tudo mais. E o algoritmo é absolutamente radicalizante, né, moçada? Então, já leva você pra esse lado de ser radicalizado, né, Pedro? Então, tudo que você vai ver no Twitter ali, não no que você tá seguindo, no que veio pra você, é só assunto pra te radicalizar, né? E quem tá mais radicalizado do que a extrema-direita no mundo, entendeu, cara? Isso faz parte dessa orquestração também, né? Uma parte é essa que o Demore falou,
Deve ter milhões delas, mas uma parte dessa, selecionar o que tá mandando de acordo com a agenda que você tá querendo pra marca a partir de agora, e depois o algoritmo, né, cara, que muda totalmente a tua experiência dentro da plataforma, entrega pra você conteúdos radicalizantes e reforça, né, toda essa, não sei nem como falar, essa bozosfera mundial aí, cara, que é uma congregação transnacional de chapéu de alumínio aí, cara. Muito hardcore, né? De pensar que a gente tá na mão desses caras, bicho. Né? Em termos de informação, é a Meta e o Twitter que tem a grande gama de leitores e, enfim, de usuários do mundo, né? Totalmente. Não, é isso, cara. E aí, basicamente, o que a gente tá vendo é, de fato, uma articulação internacional. Vamos ficar atentos, gente, não vamos cair aí nas manchetes, vamos tentar se aprofundar um pouquinho. Aqui nos vídeos a gente tenta mastigar um pouco pra todo mundo entender, né, Salman? Pode crer. E ó, eu falei aqui cultura woke só pra dar no clima do cara lá, mas na verdade é uma cultura de respeito à diversidade, né? Respeito às pessoas, né? Respeito à dignidade. Pode crer? Estive aqui junto com o Dom Pedro Zambarda, dá uma olhada no trampo dele em @PedroSólidos, também aqui em Unguariro, deixe lá o seu salve e seguimos para mais um Plantão do Meteoro dentro de instantes. Tamo junto, moçada? É nóis. Esses caras vão cair, a gente vai ver tudo isso aqui de camarote.